e a justificação. Agora, diz assim a palavra do Senhor: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Nesse momento nós vamos falar quais são os termos bíblicos para a salvação da Igreja de Jesus Cristo ou da humanidade. Amados irmãos, nós primeiro vamos perceber que Deus nos oferece livremente a vida eterna em Cristo Jesus. Estão entendendo? Deus nos oferece a vida eterna livremente. Mas esta vida eterna nós só podemos encontrar em Cristo Jesus. Mas muitas das vezes nos é difícil compreender o processo usado para torná-la disponível a nós. Esta vida eterna, muitas das vezes nos é difícil de compreendermos qual é o processo usado para tornar esta vida eterna para nós. Para podermos nós termos esta salvação em Cristo Jesus. Qual é o processo? Muitos pensam que o processo é estar na igreja. Muitos pensam que o processo é se declarar cristão ou cristã. Muitos pensam que o processo é ser isto ou aquilo. Então, não compreende o processo para que isto possa estar em nós. Deus apresenta na Bíblia vários aspectos da salvação. Cada um com sua ênfase exclusiva. Esta pregação vai demonstrar estes três aspectos, que é a salvação, a redenção, a justificação. E nós, neste exato momento, vamos parar na salvação para podermos compreender o ato da salvação. A salvação em grego quer dizer soteria. Soteria, que significa livramento, chegarmos à meta final com segurança, ou proteger-nos de dano. Isto quer dizer, a salvação significa sermos livrados de algo. Também a própria salvação significa chegarmos ao ponto final com segurança. Aqui significa que depois de nós sermos batizados em nome do Senhor Jesus Cristo, não significa que já somos salvos. Ainda existe uma etapa para podermos seguir na caminhada. Agora, no Antigo Testamento, Deus revelou-se como o Salvador do seu povo, de acordo com Êxodo 15, versículo 2, Deuteronômio 26, versículo 8. Agora, a salvação é descrita na Bíblia como caminho ou estrada através pelo qual nós teremos uma vida e temos comunhão com Deus no céu. Isso você vai encontrar em Mateus 7, versículo 14, Marcos 12, também 14. Esta estrada deve ser percorrida até o fim. Como é que deve ser percorrida essa estrada? A salvação pode ser descrita como um caminho com 2 lados e 3 etapas. Esta salvação é um caminho. Ela pode ser descrita como um caminho que nos leva até o céu. Para podermos chegar aos céus, existem essas etapas. E nós vamos compreender, primeiro, o único caminho da salvação, que é Cristo. Cristo é o caminho ao Pai.
de acordo com João 14, versículo 6. Quem é o caminho da igreja hoje? O próprio Jesus? Jesus Cristo. Ele é o caminho para a salvação de todos aqueles que creem nele. E nós vamos encontrar a salvação nos é concedida mediante a graça de Deus manifestado em Cristo Jesus. A salvação é baseada na morte de Cristo e na ressurreição e em sua contínua intercessão pelos salvos. Isso você vai encontrar em Hebreus 7, versículo 25. Cristo, Ele é que intercede por nós. Cristo é que controla a vida humana daqueles que são salvos em Cristo Jesus e que aceitaram a sua palavra. E nós vamos encontrar os dois lados da salvação. A salvação é recebida de graça mediante a fé em Cristo Jesus, isto é, resulta da graça de Deus, de acordo com João 1:16. E depois, quando resulta da graça de Deus, de acordo com João 1:16, isto é da resposta humana da fé. Quando a sua fé não está preparada para receber a graça de Deus, não tens como ter a salvação. Você tem que ter fé para o arrebatamento. Você precisa ter fé para a salvação. Por isso que muitas das vezes Jesus, quando curava, dizia que a tua fé te curou, a tua fé te salvou. Ele faz a sua parte. E cabe a nós, como cristãos, também seguirmos esta parte. Agora, os dois lados da salvação, isso você vai encontrar em Atos 16:31, Romanos 1:17 e Efésios 1:15. Então, nós vamos encontrar a salvação tem 3 etapas, cujo as 3 etapas da salvação é a etapa passada, a etapa presente e a etapa futura. A etapa passada vamos encontrar da salvação inclui a experiência pessoal mediante a qual nós, como crentes, recebemos o perdão dos pecados. Cada um de nós aqui precisa ter uma experiência pessoal com Deus. Para você poder ter experiência pessoal com Deus, você precisa meditar dia e noite na sua palavra. E se você não medita dia e noite na sua palavra, mediante qual nós crentes precisamos receber o perdão dos nossos pecados e ser unânime com a presença de Deus em nossas vidas, você não tem como. E se nós repararmos o passado, nós vamos perceber que nós não éramos nada. E não havia possibilidade de sermos salvos diante de Deus. Mas pela graça de Deus, então, com a experiência pessoal que você tem com Deus, então recebe o batismo em seu nome e recebe o perdão dos pecados, então você ganha uma experiência pessoal com Deus e Deus perdoa os seus pecados. Isso vai se encontrar em Atos 10, 43, Romanos 4, versículo 6 a 8. E depois disso, e passamos da morte espiritual para a vida espiritual. Quando você tem uma experiência pessoal com Deus, então quando você medita na sua palavra, quando você é amigo próximo de Deus, então passamos por uma experiência e nós saímos da morte espiritual para a vida espiritual, de acordo com Romanos 10, versículo 40, aliás, Atos 10, versículo 43, Romanos 4, 6 a 8. E isso também você vai encontrar em 1 João 3, versículo 14. Também nós, dentro da salvação passada, nós passamos do poder do pecado para o poder do Senhor, do domínio de Satanás para o domínio de Deus. Perceba aqui, às vezes, nós como cristãos descobrimos, não é?
descobrimos aquilo que Paulo disse, que o pecado que eu não queria, cometi. Mas o bem que eu queria, não fiz. Estão percebendo? Isso significa que geralmente nós, como cristãos, com o impulso da carne, somos conduzidos a cometer o pecado. Nós descobrimos que aquilo que nós pensávamos ser, não somos. E acabamos cometendo o pecado. Acabamos de entrar em adultério. Acabamos de entrar na prostituição. Acabamos de entrar na fornicação. Acabamos de entrar em amizades que não condiz com a vida cristã. Nós acabamos de entrar num ambiente. As nossas conversas antes eram de namorados e namoradas. As nossas conversas eram da curtição. As nossas conversas é aquilo que entristecia o Espírito Santo. Significa que nós, dentro de nós, temos uma vida do espírito do pecado. Mas, quando você já tiver uma experiência com Deus, quando você tiver uma vida santificada, uma vida renovada, então, aí você tem a vida do Espírito Santo. Então, o poder do pecado já não reina sobre nós. O poder do pecado afasta-se. Então, vem o poder da vida em Cristo Jesus. Você percebe que, enquanto você caminhava pelo mundo, você tinha desejos humanos. Mas quando você tem experiência com Deus, você vê que a sua vida é diferente. O seu comportamento é diferente. Mesmo na família percebe que não, este irmão, esta irmã mudou, algo mudou dentro dele. O que está acontecendo? Por causa das experiências que tem com Deus. E esta é a experiência passada. Então, você também passa do poder, do domínio de Satanás para o domínio de Deus. Deus domina-nos disso, você vai encontrar em Atos 26, versículo 18. Depois de você há de ver também, a salvação nos leva a um novo relacionamento pessoal com Deus. João 1:12. E nos livra da condenação do pecado, segundo 1 Coríntios 1, versículo 18. Esta salvação nos leva a ter um relacionamento com Deus. A mesma salvação também nos livra, não é, da condenação do pecado. Esta é a etapa passada. Quando nós vamos na etapa presente da salvação, nós vamos encontrar que a etapa presente da salvação, a etapa presente, quando nós somos salvos, dia após dia, estão entendendo? Dia após dia, no nosso caminhar. Então nós vamos encontrar esta salvação presente. Nos livra do hábito e do domínio do pecado. E nos enche do Espírito Santo. Ela abrange, primeiro, o privilégio de um relacionamento pessoal com Deus como nosso Pai, como nosso Senhor e Salvador. A salvação presente na nossa vida nos livra do hábito e do domínio do pecado e nos enche do Espírito Santo. Quando nós temos a salvação presente no nosso meio, então você descobre que um livramento de si, o desejo de pecar em ti já não existe mais. O desejo de ser como os do mundo também já não existe mais. Há um novo desejo dentro de si que dia e noite quer alimentar da palavra de Deus. Aqueles hábitos que você tinha desaparecem, mas você começa a ter os novos hábitos no Espírito. Por quê? Porque você foi enchido do Espírito Santo. E quando você é cheio do Espírito Santo, ela abrange o privilégio de um novo relacionamento pessoal com Deus como nosso Pai e nosso Senhor Salvador. Isso você vai encontrar em Mateus 6, versículo 9 e João 14, 18 a 23. Depois, a conclamação para nos considerarmos mortos do pecado, para nos submetermos a do Espírito Santo e da sua palavra. E daí você vai considerar-se como morto do pecado. Aquilo que diz, as coisas velhas já passaram, agora tornei uma nova criatura. Já não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. Aí nós nos consideramos mortos para o pecado. O pecado não é só prostituição. O pecado abrange tudo.
rejeitar a palavra de Deus, ir à igreja, acabarmos todo dia a cantarmos, não ouvir a palavra de Deus, ir à igreja, dentro da igreja você vai encontrar namorice, beijo acolá entre irmã e irmãs antes do casamento, vai encontrar só abraços que estão a acontecer, depois do culto há de ver um namorado, estão a sair aí abraçadinho, ou senta na mesma cadeira, está uma irmã, um irmão está a se encostar, em vez de ouvir a palavra do Senhor. Isso tem acontecido hoje. Isso tem acontecido. Nós vamos encontrar as irmãs, os irmãos de despeito vão à vigília, mas na vigília não estão na vigília, estão a se vigiliar. Estão a perceber? Mas despediram que vão à vigília. Mas de lá na vigília vão se vigiliar. Sim. Isto o quê? Porque não temos temor, não conhecemos a essência da palavra de Deus, não conhecemos os critérios bíblicos para a salvação. Os filhos de Deus são o reto primeiro dentro da alma. Os filhos de Deus, a sua mudança não deve ser por fora, não. Você tem que ter um novo nascimento dentro do seu espírito. Você tem que ter um novo nascimento dentro da sua alma. Aquilo que está dentro da alma depois sai para fora. A árvore, para poder tirar a semente, ela tem que estar grávida por dentro e demonstrar por fora. Isto é que nos difere dos demais denominações. Nós precisamos ter um novo nascimento dentro da nossa alma. Nós precisamos ter um novo espírito. Quer dizer, Deus não pode nos dar um novo espírito, mas sim deve transformar o espírito nosso do espírito pecador para o espírito santo. É isto. Agora, Deus quando aparecer vai encontrar povo disposto à salvação? Não. As pessoas pensam que pertencer a uma igreja é tudo. Não, igreja. Eu não vos chamo para pertencer à igreja, não. Nós temos que pertencer a Jesus Cristo e a sua palavra. É a palavra que nos molda. É a palavra que nos santifica. É a palavra que nos alinha com a sua palavra. Agora, irmãos, não é pertencer à igreja X, não. Há muita gente que vai, é por isso que a Bíblia diz: nem todos que me dirão Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Estão entendendo, igreja? Nós precisamos ser crentes genuínos dentro de nós. Nós não podemos ser, quer dizer, tentar vestir de uma maneira boa para o mundo te conhecer. Não! Nós temos que nos preocupar primeiro com o que Deus como que nos vê. Esta é a salvação presente. Se nós tivermos isto, então vamos nos submeter à palavra de Deus. Primeiro nós temos que aceitarmos que nós somos mortos pelo pecado. Nós mesmos somos mortos pelo pecado. E nos submetermos à palavra de Deus e à sua vontade. Agora, e aí, isso você vai encontrar em João, versículo 8, 31, 2 Timóteo 3, 15 até 16. Terceiro, quando depois de nós nos submetermos à sua palavra, à sua vontade, depois de nos submetermos ao Espírito Santo, então, o que acontece? O convite para sermos cheios do Espírito Santo, a ordem de continuarmos cheios. Somos convidados a recebermos o Espírito Santo e depois de estarmos cheios dele. Então, a exigência é para nos separarmos do pecado, da presente geração perversa, a chamada para travar a batalha constante em prol do reino de Deus contra Satanás e suas hostes demoníacas. 2 Coríntios 10, 4, 5, Efésios 6, 11, 16. Ao nos separarmos do pecado, da presente geração perversa, nós estamos numa geração muito perversa.
A geração onde nós nos encontramos é uma geração pervertida. A única coisa que os jovens hoje, da nossa idade ou vossa idade, só pensa porcaria. Mas vão à igreja. Está entendendo? As pessoas estão preocupadas com o evangelho que os agrada, de acordo com 2 Timóteo 4. 1 Timóteo 4. Tem comichão de ouvir coisa que os agrada. Não, igreja. Nós aqui temos que ouvir coisa que não nos agrada, mas sim que agrada o Espírito. Então, somos chamados a termos uma luta contínua contra esta geração perversa, contra os hostes que Satanás tem colocado nesse tempo. As pessoas têm mais tempo. Você há de perceber, chega um momento que as pessoas estão mais concentradas com novelas, capítulos. Já perceberam isto? Você vai perceber uma coisa que acontece. Quando chega a hora, a novela se dá 20h55, há de ver que a irmã acabou de cozinhar às 19 horas. Mas quando chega a 20h55, já está sentado no sofá para poder acompanhar a novela. Verdade ou mentira? Mas quando chega o dia do culto, ela sabe que o culto começa às 9h30. Até às 8 horas, pior se está perto da igreja, ainda não tomou banho. Mas quando chega a hora X, ainda não colocou o alarme. Está relaxada, mas quando é as coisas da casa, isso significa que, isto quando você chega a este ponto, irmão, quando você chega a este ponto, fica a saber que você está morto no Espírito de Deus. Mas se você vive no espírito do pecado e da morte. Isto acontece, igreja. As pessoas vão para a igreja para diversão. As pessoas vão à igreja porque querem falar línguas estranhas, aquela diversão que não edifica nada. Que nem são línguas de Deus. Uma manipulação da mente. É uma manipulação da mente humana. Que todo mundo, quando pensa falar línguas estranhas, não tem nada a ver com Deus. É uma manipulação da mente humana. Porque a Bíblia nos diz, se não são erros, 2 Pedro 3, que a profecia não é produzida pela vontade de homem, mas sim pela vontade de Deus. Não há um pastor que deve vir à frente que eu hoje quero profetizar a sua vida. Basta ele dizer que eu hoje quero profetizar a sua vida. Está fora da vontade de... Porque a profecia não é produzida pela vontade de... Mas sim o Espírito. Quando ele quiser falar sobre a sua vida, ele desce. Deus pode usar qualquer um aqui para profetizar a sua vida. Entenderam? Consegue compreender isto? Amém. Então, nós temos que perceber isto. Então, nós temos que lutar contra esses hostes, dia após dia da nossa vida. Então, a chamada para travar a batalha contra este constante em prol do reino de Deus contra Satanás. Então, nós vamos ainda encontrar a etapa futura da salvação. A etapa futura da salvação abrange o nosso livramento da ira vindoura de Deus. Deus tem que nos livrar futuramente. Deus tem que nos livrar futuramente da ira que vem. Isto vai encontrar em 1 Coríntios 3, versículo 15. 1 Tessalonicenses 1, 10. Abrange também a nossa participação da glória divina. Nós, quando nós nos apegamos a Cristo Jesus, através da sua palavra, então temos uma participação da glória divina. Romanos 8, versículo 29, 2 Tessalonicenses 2, 13 e 14. O nosso recebimento de um corpo ressurreto, transformado. Também nós teremos esse objeto de receber este corpo da ressurreição e ser transformado. 1 Coríntios 15, 49. E os galardões que receberemos como vencedores fiéis. Apocalipse 2, 7. Todo aquele que aceita sofrer com as paixões da carne e deixar de seguir estas impurezas, estes vermes, e aceitar
sofrer por causa da palavra de Deus, terá este galardão de receber um corpo teofânico, viver de acordo com a palavra na eternidade. Entendeu? Então, nós teremos isto, galardão como fiéis. Esta etapa futura da salvação é alvo de todos os cristãos. Se esforça para alcançar, nós temos que nos esforçar para alcançarmos a estatura de um varão perfeito. Nós temos que ter o set completo da nossa vida. Nós temos que ter isto. Entender? Nós temos que ter isto, igreja. Toda a advertência, disciplina e o castigo do tempo presente, hoje, toda aquela advertência e disciplina do castigo do tempo presente da vida do crente tem como propósito preveni-lo a não perder a salvação futura. 1 Coríntios 5, 1 a 13, 2 Pedro 1, 5, 11 e Hebreus 12, versículo 1. Tudo isto, quando diz, a Bíblia diz, grande é a aflição do justo. Tudo isso que nós passamos, Deus está a nos prevenir da ira futura. Nós precisamos caminharmos com Deus, nós precisamos estar de acordo com a sua palavra. Estamos juntos, igreja? Termos bíblico para a salvação. Redenção, segunda parte. O que significa a redenção? O que é isto da redenção? O significado original da redenção é grego, quer dizer apolutrosis. Apolutrosis, que é resgatar mediante o pagamento de um preço. Quando se diz a redenção, é ser resgatado diante de um preço. Imaginemos que alguém está na cadeia. E para poder sair da cadeia tem que se pagar o quê? Fiança, não é assim? Então, a redenção quer dizer isso. Resgatar a pessoa, mas pagando um preço. A expressão denota do meio pelo qual a salvação é obtida. Para nós podermos ter esta salvação, precisamos ser redimidos. Nós temos que ser redimidos. Então, a saber, o pagamento de um resgate, a doutrina da redenção pode ser resumida da seguinte forma. 1. O estado do pecado do qual precisamos ser redimidos. Tem que ver, este irmão está em que estado para poder ir redimir. O Novo Testamento demonstra que o ser humano está alienado de Deus sob o domínio de Satanás. Atos 10, 38 e Atos 26, 18 diz que todos nós estamos destruídos diante de Deus. Nós fomos alienados. Mas para tal, também nós estamos escravizados pelo pecado e necessitamos do livramento da culpa, da condenação e do poder do pecado. Atos 26, 18, Romanos 1, 18, Efésios 5, versículo 8. O preço pago para nos libertar dessa escravidão, Cristo pagou esse resgate ao derramar o seu sangue e dar a sua vida por nós. Mateus 20, 28. Como eu disse no princípio, aqui por nós mesmos ninguém poderia ser salvo. Mas Cristo pagou este resgate por nós. Então, Ele nos redimiu por próprio seu sangue. E se Ele nos redimiu por seu próprio sangue, então pagou o preço por nós. Entendeu? Se você for entender no Antigo Testamento, quando alguém pecava, o que acontecia? Ele pegava uma ovelha e a ovelha era sacrificada para nós. Nós ainda vamos ver isso à frente. O estado presente dos redimidos, os crentes redimidos por Cristo, estão agora livres do domínio de Satanás e da culpa e do poder do pecado, de acordo com Atos 26 e 18. Agora, essa libertação, igreja, esta libertação do pecado, no entanto, não nos deixa livres para fazermos o que quisermos. Apesar de Cristo morrer por nós na cruz, naquele dia,
no Gólgota, deixou e verter seu sangue. Então, não nos deixa livre para a gente fazer tudo o que nós achamos ou aquilo que nos convém fazer. Não, não nos deixa livre. Por que não nos deixa livre? Pois somos propriedade de Deus. A nossa libertação do pecado por Deus nos torna em seus servos voluntários seus. Quando Cristo morreu por nós, então não significa que estamos livres. Nós nos tornamos os servos voluntários seus. Por isso que nós falamos assim: seja feita a sua vontade em mim. Nós somos prisioneiros de Jesus Cristo, como Paulo diz que em Filipenses, Filimão. Eu agora sou o prisioneiro de Jesus Cristo, mas não prisioneiro amarrado, não. Mas sou um prisioneiro voluntário. Fico feliz por ser prisioneiro de Jesus Cristo, para não viver a minha vontade, mas sim a sua vontade, cuja a vontade dele me agrada. A vontade dele me satisfaz. Estão a entender? Esta vontade de Deus me satisfaz. A doutrina da redenção no Novo Testamento já estava prefigurada nos casos da redenção registrada no Antigo Testamento. Nós vamos encontrar aí aquilo que eu estava a explicar em Levítico, capítulo 9, versículo 1. Você vai encontrar no Levítico, quando a pessoa pecava, o que Deus fazia? Aliás, o que o homem fazia? Tinha que levar o animal, entregava ao sacerdote. O sacerdote lavava o animal antes de mais nada. Examinava para ver se o animal tinha defeito ou não. Se via que o animal não tinha defeito, então o que ele fazia? O homem que é o pecador colocava a sua mão sobre o animal. E no momento que o sacerdote vai cortar o seu pescoço para matar, o animal gemia. E aí o homem sentia que o animal que está a gemer seria eu naquele lugar. Estão entendendo? Seria eu naquele lugar. O sangue era derramado por pecador. Mas sabe o que acontecia? O homem, depois de sacrificar o animal, no outro domingo trazia mais outro animal. Depois de sacrificar, o outro domingo trazia outro. Havia um relaxamento, porque a pessoa sabia que abaixo eu pecar, vou pegar um animal e vou entregar ao sacerdote e vai sacrificar por mim. Por que isto acontecia? O profeta nos explica que o animal não tem alma viva, não tem um espírito de alma vivente. O sangue do animal não tem vida. Está entendendo? Mas, por isso que a pessoa, quando sacrificava, voltava a pecar. Mas tinha que vir alguém que tenha vida em si, que é o sangue do Senhor Jesus Cristo. Pelo sangue do Senhor Jesus Cristo somos perdoados. Estão entendendo? Então, Jesus Cristo, Ele é a vida. Então, quando nós somos perdoados, não podemos voltar a cometer mais os mesmos pecados. Porque o que acontece? Deus te perdoou por causa da prostituição. E você amanhã volta a cometer a mesma coisa. Você está a cavar de novo aquilo para cima. O que está debaixo de sangue está debaixo de sangue. Então não volte. Você diz para aquela mulher que vai, não volte mais a pecar. Nós precisamos ser transformados. Ele pagou o preço por nós. Se Ele pagou o preço por nós, convém que a gente possa viver uma vida de santidade. A vida de santidade não é ir na igreja, somente isto. A vida de santidade não é somente igreja. Nós temos que ser transformados dentro de... A primeira oração está dentro da sua alma. A primeira oração ou a primeira convenção deve estar dentro de si. Não venha aqui para convencer o pastor que você é santa, isso não me interessa. Não venha aqui para convencer o pastor que eu sou santificado, isso também não nos interessa. Conversa primeiramente a Deus e a si mesmo. Nunca viva para os outros, porque a salvação é individual. A Bíblia diz
Serão dois no campo, um será levado, o outro será deixado. Serão dois na mesma cama. Uma ou um será levado, o outro vai ficar. Isso significa que a salvação não depende do teu marido, não depende, mas isso também influencia. Com quem você deve casar e precisa orar. Dizer, Senhor, esta é a sua vontade. Porque há casamento que vai te levar para a perdição. Está entendendo? Há casamento que vai te levar para a perdição. Há um momento que você precisa orar, o homem quer te provocar. Há um momento que você precisa orar, a mulher quer te provocar. Mas mesmo te vendo, que você te pergunta entre Deus e eu, o que é mais importante? Está entendendo? Então é aí onde você precisa perceber, igreja. Cada irmão aqui, você deve ser dono de si mesmo. A convenção ou a salvação é individual, não é coletiva. Por isso que a pessoa diz que a igreja será arrebatada. Alguns discutem que a igreja não será arrebatada. É não compreender. A igreja não será arrebatada, a igreja também será arrebatada. Isso precisa compreender assim. A igreja noiva será arrebatada. O outro há de ficar. Porque não são todas as igrejas, são a igreja de Jesus Cristo. Apesar que todos nós cantamos e gritamos. Está entendendo? Então nós temos que ver esta organização. Os termos bíblicos para a salvação. A justificação. O que significa a palavra justificação? A palavra justificar em grego quer dizer dikaio, com dois O, que significa ser justo ou reto diante de Deus. Nós precisamos ser justos, nós precisamos ser retos diante de Deus. Então, como é que nós podemos ser retos diante de Deus? Ou significa tornar-te justo ou endireitar. De tornar estar num relacionamento certo com Deus. Quando todo aquele crente está num relacionamento certo com Deus, você é um justo. Porque a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Então, quando você estiver em um relacionamento com Deus, nada poderá te inquietar. Mais do que receber uma mera declaração judicial. Deus perdoa o pecador arrependido, a quem ele tinha declarado culpado segundo a sua lei. Deus já nos declarou culpado segundo a sua lei. E condenado à morte eterna. Então, quando Deus vem, é aquilo que você percebe que há uma irmã, um irmão, que nós estamos a ver, essa irmã é grande puta. Este irmão é um grande quitaco, aquele que bebe que fora da mente. Não é? E nós, como homens, pensamos que essa aqui não tem recuperação diante de Deus. Nós, como homens, podemos pensar isso. De acordo com a Escritura. Porque esta aqui já está condenada. Porque a Bíblia diz assim: a alma que pecar esta morrerá. Mas Deus pode resgatar aquele e torná-lo justo, limpar. Assim como fez conosco. Nós também éramos sujos. Quer dizer, nós estávamos numa fossa. Fossa do Hospital Central de Maputo. Está a imaginar a fossa do Hospital Central de Maputo? Ou a fossa do Hospital da Machava. Vocês costumam ver, às vezes, arrebenta aquilo aí naquele sítio aí. Para dar estrume aquele couve da dozena. Já viram? Já viram, né? Por isso que eu não compro couve da dozena. Então, arrebenta. Já viram? Tem uma fossa aí grande que está aí. Aquela toda a lixeira aí. Então, aquele lixo aí era meus. Tem aquela couve que está aí. Não compro não. É mais fácil. Eu costumo comprar com minhas vizinhas, sabe onde. Não pode comer, porque não sabe qual é o estrume. Então, comparamos com essas fossas. Nós estávamos aonde? Estávamos lá. Mas Deus nem fez assim. Deus chegou com amor. Ele reparou, viu que este está aí dentro, a embutir.
sujidade da HCB, HCE. Mas ele chegou, nos tirou de lá para fora. Nos deu banho. Não é? Nos deu banho com o batismo. Nos limpou. Viu que ainda tinha impureza. Nos limpou. E pegou a camisa, casaco, vestido bem, que é o Espírito Santo. Nos vestiu. Como já que nós temos a natureza de porco, então deixamos de novo, queremos voltar lá. Mas ele disse que não. Você me pertence. Quer te tirar a natureza do... Ele dia após dia, tu vê que nós temos a natureza do porco, dia após dia tenta nos... Não tenta, nos limpa. Como disse irmão José. Como eu disse na semana passada que Deus entrou no corpo humano, então sentiu que Deus... Não, Deus sentiu, é um exemplo para tu. Deus é onipresente, Ele já sabe o que nós somos. Entenderam? Então, ele viu que esta aqui, a natureza dele, é de cair toda hora. Toda hora. Então, nos molda. Pega porco, lhe dá banho, lhe deixa aqui. Põe água limpa aqui, põe água suja. Ele vai escolher aquela água suja. É a natureza de um cristão. Mas se nós permitirmos que o Espírito Santo nos justifique em nós mesmos, então vamos escolher água limpa e vamos deixar a água suja. Está entendendo? É nesse contexto. Irmã e irmão, uma coisa que você precisa perceber, quando você estiver a caminhar no caminho, caminha só no caminho, né? Também estrada, também pode caminhar, né? Na linha frente também pode caminhar, né? Tá, vamos dizer, quando se caminha no caminho, esse português. Quando você estiver a caminhar no... Irmã, escute, para você perceber se você tem Espírito Santo. Quando você estiver a caminhar e qualquer homem tiver... Qualquer um marginal contigo, saiba que alguma coisa não está bem contigo. Saiba que alguma coisa não está bem com? Ninguém mexe o Espírito Santo. Compreenderam? Seja reta com a palavra de Deus, deixa Deus te ungir. Ninguém só vai te aproximar ao homem que Deus predestinou para ti. Amém. Nem na escola, nem aonde, ninguém vai chegar a te abraçar assim. Nem aonde. Por quê? Porque as pessoas vão ter tempo. Porque a sua forma de falar. Abaixa ele aparecer. Oi, tudo bem? Tudo bem, moça? Tudo bem, graças a Deus. Não sei o que você. Tudo bem. Você começa logo com a palavra de Deus. Sim, estou bem. Você diz, estou bem de acordo com a escritura X. Venha aqui ouvir um pouco. De acordo com a escritura. Eu, de acordo com essa escritura. Está vendo aqui? Eu também. Porque eu reconheci a palavra de hoje. Muita gente não percebe. Você só quer falar de Bíblia só. De informar outra. Aquela moça só quer falar de quê? De Bíblia só. Você há de ver, todo mundo vai conhecer teu caráter. Porque você é justificada pela fé. Porque você foi redimida. E tem a salvação dia após dia. Baixa você nas suas conversas. Estás a falar da palavra de Deus. Na escola, aonde você estiver. Até na tua família, vamos saber que essa aqui já está ficando maluca. Por causa da natureza. Porque a pessoa dizia para os apóstolos que eram loucos. E Paulo disse, me fiz louco por causa do... Sou louco com o Evangelho de Cristo. Todo aquele que é justificado, aquele que teve a santificação, aquele que teve uma redenção. Então, nesse tempo aqui, nós temos que ser redimidos com a palavra de Deus. Nós não estamos no tempo mais de brincadeira, irmãos. Tudo o que está acontecendo no mundo, daqui a pouco, num piscar do olho, somos arrebatados. Meu sonho é ser arrebatado. Meu sonho.
Eu não gostaria de provar entrar no caixão, naquela caixa. Não queria. Mas se assim acontecer, bem-vindo. Mas eu gostaria de ser areba. Não queria ser comido com vermes. Então, irmãos, é momento de nos aprontarmos diante de Deus. Entenderam, irmãs? Entenderam, irmãos? Amém. Precisamos disto. Não é? Ao apóstolo Paulo foram reveladas várias verdades a respeito da justificação e como ele é efetuado. Da seguinte forma: primeiro, a justificação diante de Deus é uma dádiva. A justificação diante de Deus é uma dádiva. Efésios 2, versículo 8. Ninguém pode justificar-se diante de Deus guardando toda a lei, ou seja, fazendo a boa obra, porque todos pecaram e destituídos diante de Deus. Ninguém pode chegar a dizer que eu sou justo. É impossível. A justificação diante de Deus se alcança mediante a redenção que há em Cristo Jesus como nosso Senhor. Ninguém é justificado sem que antes seja redimido por Cristo do pecado e do seu poder. 3. A justificação diante de Deus provém da sua graça sendo obtida mediante a fé em Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador. Efésios 4, versículo 3 e 5. E você vai encontrar de novo: a justificação diante de Deus provém da sua graça. Não é? A justificação diante de Deus está relacionada ao perdão dos nossos pecados. Romanos 4, 7. Os pecadores são declarados culpados diante de Deus, mas por causa da morte expiatória de Jesus Cristo e da sua ressurreição, são perdoados todos os pecados que nós cometemos em nossa vida. Uma vez justificados diante de Deus, mediante a fé em Cristo, estamos crucificados com Ele. Uma vez nós sermos justificados diante de Deus, então, mediante a fé em Cristo, estamos crucificados com Ele, o qual passa a habitar em nós, de acordo com Gálatas 2, versículo 16 a 21. Através dessa experiência nos tornamos de fato justos e começamos a viver para Deus. Essa obra transformadora de Cristo em nós, mediante o Espírito, Efésios 2, 2, 2 2, 8, não se pode separar da sua obra redentora o nosso favor. Deus, Ele, depois de nos justificar, Ele não se afasta de nós. Nós é que nos afastamos, né? Muitas vezes. Mas se você se afasta de Deus, é porque ainda não foste justificado. Não foste. Basta você ver que há um deslize, significa que algo que estava em falta. Um justificado não peca. Todo aquele que é justificado, não? Se ele disse, tudo aquilo que meu pai colocou nas minhas mãos, ninguém pode arrebatar. Ninguém. E a Bíblia diz que o eleito não é enganado. Diz que se fora possível, enganaria até hoje. Se fosse que é possível, Satanás poderia enganar hoje. Então como você diz que, pastor, eu caí porque não sabia? Se não sabia, então significa que você não era eleito ou não tinha sido justificado. Então nós temos que perceber isto, igreja. Não é este barulho que ouve. Não. Nós temos que ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus entra daqui. Este fica onde? Então tem que ser Deus nos usar. Nós temos que ser transformados. Graças a Deus nós reconhecemos a palavra de Deus.
mistério de Deus. Na vigília da sexta-feira próxima, vamos ouvir muita coisa a respeito da preparação da noiva. Como é que a noiva tem que ser preparada? A noiva de Cristo. Como é que a igreja tem que ser preparada? Em que sentido? Em que circunstância? Qual é o tempo em que Deus virá para buscar a sua igreja? Num piscar do olho. Tudo aquilo que foi dito já aconteceu. A única coisa que está a faltar, sabe o quê? É o anticristo surgir. Nós conhecemos que este aqui é o anticristo. Estão a dizer? Porque nós podemos pensar que é Papa. Papa pode ser falso profeta. Pode ser falso profeta. São três. O anticristo, besta, falso profeta. Ou pode ser ter todos esses poderes estar numa única pessoa. Também é possível. Mas vai sair de lá? Vai sair de lá. Igreja. Nós não estamos no tempo de brincadeira. Temos que preparar. Há muita gente que está preocupada em encher as igrejas. Eu não estou preocupado, eu estou preocupado em ter qualidade espiritual. Eu ficaria feliz no arrebatamento de todos nós fôssemos arrebatados. Nos encontramos com Cristo onde? Nos ares. Nós precisamos disto. Estamos juntos? Deus te abençoe. Vamos cantar um hino.